esse adolescente realmente não vai beber dentro de casa? Qual a chance, como esse pai, essa mãe sabe que esse adolescente não pode ser um viciado em álcool, ele não pode se viciar no álcool, né? Nós temos estudos que mostram que os adolescentes que ingerem, que consomem álcool antes dos 14 anos, eles têm até um número, se não me engano, perto de 50% de chance de ficarem viciados em álcool na vida adulta, certo? E isso muda muito, diminui muito a partir de uma idade mais adulta. Então, vamos pensar em relação a isso. O quanto é conversado sobre esses limites ou sobre o que pode e o que não pode dentro de casa? O que é conversado com esse adolescente? E, às vezes, só conversar não adianta. Tem que determinar o valor da família, porque se o pai e a mãe acham que aquilo não pode, que a menina não pode namorar dentro de casa, ele tem que assumir aquilo que ele acha. Não pode, não pode. E até uma pergunta do José Júnior, e ele não pode ser encarado como um careta? Eu quero falar essa. Aguento. O pai é careta, por excelência. Ele pode ter 16 anos, virou pai, virou careta, gente. Por quê, né? A função do pai, a função da mãe, é introduzir a criança no mundo que já foi construído. Portanto, pai e mãe têm ligação com a tradição, né? Eu não posso introduzir o meu filho no futuro, eu só posso introduzi-lo aquilo que já aconteceu, né? Então, ser careta faz parte, é uma das características do papel de pai e de mãe. Não dá para ser pai e ser mãe sem ser careta. Nós temos uma briga com as crianças porque a gente quer ser menos careta que eles. Não, a gente tem que ser careta para que eles possam apontar o dedo para nós e falar: meu pai é careta, minha mãe é careta. Freud tem uma equação que eu acho interessantíssima, né? Ele diz o seguinte: uma geração repete a outra pulando uma. Faz sentido, né? Porque é assim, eu sou desse jeito. É claro que meus filhos vão lutar contra o meu jeito. Então, eles serão diferentes. Os meus netos vão lutar contra esse jeito, possivelmente se aproximarão mais do meu, né? Hoje, nós não conseguimos mais ver essa repetição pulando uma, porque as crianças, os filhos de vocês, vão ser mais caretas que vocês, porque eles têm que lutar contra vocês. Como vocês são modernos, eles vão ser caretas. E eu já tenho visto isso, já chegando na juventude, né? Com filhos já na juventude. Os pais dizem assim: eu não sei o que aconteceu com meu filho, né? Eu sempre estimulei a liberdade de pensamento e tudo mais. Agora ele é um tremendo de um careta, exatamente porque o pai não foi careta, o filho não pôde quebrar paradigmas. Ele ficou velho de cabeça e jovem de idade, né? Então, nós precisamos assumir que ser pai e ser mãe é ser chato, é ser careta, é ser retrógrado, faz parte da nossa função. E eu escuto muitos pais falando assim: mas eles não me obedecem. Eu tento ser careta, né, e eles não me obedecem. Como que não obedecem? Daí eu falo assim: mas o que você fez em relação a isso que ele não te obedeceu? Não, eu falei, eu proibi ele de ir em tais. Ou então falam aquelas coisas: não, eu falei que vai ficar 1 ano sem entrar, sem mexer no computador. Primeiro que a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, falo para vocês, por favor, antes de dar um castigo para os seus filhos, pensem realmente que aquele castigo seja lógico, né, que tenha coerência e que vocês consigam manter. Porque se você falar: não vai à festa de 15 anos, não vai ao baile de formatura, ai, mas era a única coisa que eu queria, eu pensei o ano inteiro, não vai. Não, mas eu fiquei bonzinho, né? Nossa, nesse último mês eu fiquei super bonzinho, dá para eu ir? Não, o castigo não era para não ir? Esse foi o castigo que você determinou?
Cumpra. Mantenha. Numa próxima vez, talvez você possa ser muito mais flexível. Agora um aviso, criança de menos de 6 anos não pode ser castigada, por favor. Por favor, né? Criança de menos de 6 anos que faz o que não deve fazer é porque faltou adulto perto. Então, a supernanny é uma que manda castigar, né? Não faz sentido tratar a criança com menos de 6 anos como se ela fosse capaz de ter autocontrole, como se ela fosse capaz de transformar um pensamento cognitivo em comportamento físico. Ela não tem. Ela não tem competência para isso. Mas o adolescente tem. E pode sofrer. Pode morrer, falar que vai se jogar do 15º andar. Não tem problema. Falando em criança de 6 anos, a Beth de Pisan, ela fez uma pergunta também pelo site durante essa semana, que ela fala assim: minha filha está na 3ª série de Infantil 2, está falando mais ou menos de 6 anos. E tem se falado muito em namoricos. Inclusive, tem uma amiguinha dela que namora um menino da classe. Inclusive, já se beijaram na boca. Pessoalmente, acredito que isso seja inadmissível nessa idade. Como devo proceder? Finjo que não escuto ou devo interagir? Pelo sorriso da Roseli, acho que ela quer responder. Mas eu não precisava. Porque ela já sabe. Ela pensa... Como é que é? Repete para mim. Ela penso... Pessoalmente, acredito que seja inadmissível nessa idade. Pronto, acabou. Ela já tem a opinião dela. Ela só deveria agir de maneira coerente com a opinião dela, né? Quando um filho nosso, de 5 anos, de 6 anos, fala que está namorando, e a gente leva a sério, a gente é louco. Porque quando ele brinca de médico, a gente não compra um bisturi para ele. Compra. Quando ele fala que está namorando, ele está falando de brincar de namorar. Como ele brinca de médico, como ele brinca de papai e mamãe, como ele brinca de banco. É interessante que hoje, em muitas escolas, eu vejo as crianças brincando de banco, né? Interessante o que significa essa brincadeira para eles. Quando eles falam em namorar, a gente começa a namorar, e leva a sério. Depois, ele chega aos 12 anos, engravida, a gente não sabe por quê, né? Porque a gente levou a sério uma coisa que é infantil. É brincadeira, gente. Eles não namoram, eles brincam de namorar, que é um ensaio da vida adulta. Tudo que a criança olha, que acontece com os adultos, ela quer experimentar, mas de maneira lúdica. Para vocês terem uma ideia do tamanho da nossa loucura, no dia dos namorados, as crianças de educação infantil chegam na escola levando presente para os namorados. Eu quero matar esses pais, entendeu? Porque foram eles que inventaram essa coisa de que o filho tem que levar o presente para o namorado. O que é isso, né? Não, ele está só brincando. Agora, quando diz, eu beijei meu namorado na boca, que seja a última vez. Isso não é coisa de criança. Acabou a conversa, só por aí. Tem que interditar. Porque se a gente não interdita na infância, a gente está permitindo uma erotização precoce, né? Que a gente vai arcar com consequências, como ela disse. Eles estão começando a vida sexual muito precocemente. 12 anos, né? E por falar nisso, eu vou também tentar destruir um outro mito com vocês, né?